susto, porque isso nunca aconteceu, ele nunca desligou, eu dando aula. Achei até que ele tivesse queimado, mas graças a Deus não, foi só porque o meu filho esqueceu de botar para carregar. Vamos voltar aqui, qual é a raiz? A raiz, 11. Agora a gente aprendeu uma lição hoje. ó, vamos lá, né? A raiz, no caso, é o 11, né, que é a resposta. O índice, desliga um pouquinho o áudio. O índice é o 2, é esse númerozinho aqui. A gente sempre vai chamar o 2 de raiz quadrada. Então, ó. E ele nunca aparece, tá, gente? Nunca vocês vão ver o 2 aqui. Qual é o radicando? O radicando é quem está sendo, que está sendo É o calculado. 121. Isso aí. Número Não, 121. E, no caso, qual é o nome dessa operação? A operação não é raiz quadrada, gente. A gente acaba acostumando chamar de raiz quadrada, tá? Mas vocês verão que não É existe, radiciação, né? vocês verão que não existe só a raiz quadrada, que existe outros tipos de raízes a partir do ano que vem, tá? Outra coisa que eu vou ressaltar na aula, tá? Esse conteúdo não cai na prova, tá, gente? Só cai na prova até potenciação. Radiciação só na P2, tá? Marque a alternativa em que todos os números sejam quadrados perfeitos. Se eles são quadrados perfeitos, existem as suas raízes. Tem que ser todos, tá? Então, é a letra A. Isso aí. A letra B, a gente tem o 2, que não existe raiz quadrada de 2. Na letra C, a gente também tem o 2 e tem o 3. Na letra D, a gente tem o 8, o 24, o 50. Apesar que aqui também tem outros, né? São números que não existe raiz quadrada. No caso, eles são respostas para as raízes. Um professor de educação física precisa separar 16 alunos em filas. O número de filas deve ser igual ao número de alunos em cada fila. Qual deve ser o número de filas? Então, ele vai separar a sala em fileiras e no total tem que ter 16 alunos. Quando a gente fala que a gente vai separar algo, dividir, não é que fala assim, não é uma divisão, mas quando a gente fala que a gente vai arrumar, agrupar, a gente tira a raiz quadrada. A gente vai organizar aquilo ali para se transformar num quadrado perfeito. Então, seria a raiz quadrada de 16. Ó, ele vai ter 4 fileiras. Isso aí, 4 fileiras, e cada um ele vai colocar o quê? 4 alunos. Então, é onde você multiplica 4 vezes 4. Marina quer separar 81 bombons, então ela quer arrumar em uma caixa, de modo que o número de caixas seja igual ao número de bombons. Ó, se a quantidade é igual, estamos falando mais uma vez de um quadrado perfeito. Ó, quantas caixas Marina vai precisar? Então, mais uma vez, você tem que calcular a raiz quadrada de 81. Qual é a raiz quadrada de 81? 9. 9. Isso aí. Raiz quadrada de 81 é 9. Resolva os itens a seguir de acordo com o modelo. Ele deu um modelo para você, para poder facilitar, porque né, estamos vendo duas raízes, uma dentro da outra, mas observe que é feito de dentro para fora. Primeiro você vai calcular a primeira raiz que está dentro. Aí você vai adicionar com o número e depois vai transformar numa raiz só. Depois que transformar numa raiz só, aí você calcula. Vou limpar aqui a tela para poder eu ir para a atividade 5. Ó,
Primeira raiz é raiz quadrada de 4, que eu tenho que calcular. Qual é a raiz quadrada de 4? Ó, 2. isso. Aí, ó, eu vou somar e vou transformar numa raiz só. Qual é a raiz quadrada de 9? 3. 3. 3. Aqui eu primeiro calculo a raiz quadrada do 21, não, do 16. Qual é a raiz quadrada de 16? 4. Isso aí. Aí agora eu transformo numa raiz só. Qual é a raiz quadrada de 25? 5. Aqui, mais uma vez, né? Raiz quadrada de 4. Qual é a raiz quadrada de 4? 2. Aí transformamos numa raiz só. Qual é a raiz quadrada de 4? De novo, 2. 2. A questão 6, assinale as sentenças verdadeiras. Quando a gente vai assinalar ou marcar alguma coisa para saber se é verdadeiro ou não, a gente tem que resolver. Então, ao resolver isso daqui, ó, já eu ia desligar o botão no mudo aqui, mas o aluno já colocou. Ao resolver isso daqui, realmente dá 15. Se você calcular todas as raízes e somar, vai encontrar 15, então é verdadeiro. Aí na aula falaram que o B era verdadeiro, porque dava 40. Mas olha aqui a pegadinha, ó. Ele não diz que é igual a 40, ele diz que é o quê, ó? Diferente. Então, não pode marcar a letra B. Tem que marcar a letra A e a letra C. Desliga um pouquinho esse áudio. Agora eu vou compartilhar com vocês uma folha. Essa folha estará disponível para vocês na Agenda Edu. O aluno que quiser copiar, ele pode copiar. Caso ele não queira copiar, ele vai solicitar uma cópia na coordenação e colar no caderno. Copiar durante a aula não vai dar tempo, tá? São exercícios de fixação para nós fazermos juntos. Por que não copiar durante a aula? Se fosse na sala, a gente copiaria. Porque na sala, a gente tem um pouquinho a mais de tempo do que no Zoom. Então, depois vocês irão copiar, tá? Vou interromper aqui o compartilhamento, pegar a folhinha, tá? E a folhinha já está disponível na Agenda Edu. Daqui a pouco a coordenação vai liberar para vocês. Foi feito também na segunda-feira, tá? Eu não liberei na segunda-feira para você, não enviei, porque eu quis esperar, no caso, os alunos assistirem a aula de sexta, tá? Resolva a questão utilizando expressão. Tá aparecendo uma folhinha, ó. Ou o aluno vai copiar ou vai pedir uma cópia na coordenação. Em um ônibus de viagem que parte de São Paulo para o Ceará, embarcaram 40 passageiros. Chegando a Minas, desceram 16 passageiros e entraram 18. Na Bahia, desceram 28 e entraram 13. Quantas pessoas desembarcaram? Quando ele pede que é uma expressão, é porque você tem que montar toda a conta de uma vez só, tá? Não é para você ir somando para responder, não. Então, tinham 40 passageiros. O que aconteceu quando chegou em Minas? Quando chegou em Minas, o que aconteceu? Menos 16. Isso aí. E depois? Foram menos 16. E depois? Depois mais 13. Não, 18. Mais 18. E depois? Menos 28. Mais 13. Mais 13. Primeira conta. Quanto é que dá aqui? 40 menos 16. 34.
Não, 24. Ó. Agora, próxima... Não, 20. Isso, próxima conta, dá quanto? Que é essa daqui. Que eu vou botar a resposta aqui. Quanto é que dá 24 mais 18? Ih, ficou todo mundo mudo? 42. 42 32. mais... E que mais é menos? Aí, na aula de segunda-feira, eu falei que se o aluno quisesse ir copiando a resposta para depois ele completar o exercício dele, ele poderia. Agora, copiar a questão não dá. Ou o aluno pode depois pegar, copiar a folhinha, fazer e ver se fez corretamente, assistir a aula para corrigir. 42 menos 28 e mais 13. Agora aqui, quanto é que dá? Os alunos que sabem tirar print. Isso tiram aí print também. e copia. Também. Ou Aí então, os alunos que tiram print ganham mais porque eles conseguem a resposta e a pergunta. isso aí. Quer dizer, 14. 14 mais 13. Aí o aluno consegue tirar o print, se vocês tiverem um grupo, coloca lá no grupo. 27. 27. Observe que todas as contas foram feitas da esquerda para a direita. Essa é a ordem para se resolver as expressões, tá? Outra coisa que o aluno vai observar, o aluno que assistiu a aula de segunda-feira, é que hoje a gente vai conseguir fazer a folhinha na primeira aula. Na outra aula a gente não conseguiu, porque a aula de segunda-feira ela foi um pouquinho reduzida porque eu fiquei esperando os alunos entrarem. Ó, questão 2, na divisão de um número natural por 9, quais são os possíveis restos? Eu pego qualquer número e vou dividir por 9. Eu posso encontrar quais números de resto? Quais 0, números? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por que que eu não posso encontrar um número maior ou igual ao 9? Porque o 9 já está dividindo, ele não pode repetir no resto. Isso aí. O resto, ele não pode ser o 9, porque ele é o divisor. E não pode ser maior do que 9, porque se ele é maior do que 9, eu vou continuar dividindo. Se eu tenho um número maior do que o 9, eu posso continuar dividindo. Mas o resto pode ser 0 se a sua divisão for exata. Se a divisão for exata, o resto pode ser 0. Questão 3. Até nós vimos isso ontem na sala, né? Estamos revendo de novo. Quais os nomes dos termos de uma divisão? Divisor, dividendo, quociente e resto. Isso aí. Então, nós temos o dividendo, que está sendo dividido, temos o divisor, temos a resposta, que a gente chama de quociente, e nós temos o resto. Deixa eu ver quem digitou aqui. E quais os nomes dos termos de uma subtração? Minuendo, subtraindo, resto, diferença. Isso aí, o minuendo. Quem é o maior termo na subtração? Quem é o maior de todos? Eu acho que é o minuendo, tia. Isso É o aí, que né? você tinha antes, você tá Isso. tirando. Isso. E no da divisão? Divisor. Dividendo. Dividendo. É, dividendo. Eu ia escrever dividendo aqui. Minuendo, subtraindo, resto. Ah, não. Ou diferença. Aqui tem o E. Então, olha só. É importante saber o nome dos termos das operações, no caso, só das 4 operações, porque potenciação eu não cobro na prova o nome dos termos, tá? Só cobro das 4 operações.
Descubra os termos que estão faltando. Como que eu faço para descobrir quem está faltando numa conta? Fazendo a operação. Ah, professor, aqui, se você ia fazer, eu acho que era você ia fazer a conta de vezes, então você vai ter que fazer a conta de dividir. Isso aí. Assim vai, a conta reversa de cada... Isso aí, ó. 48 dividido por 12. O que que isso significa? Que eu tenho que fazer a tabuada do 12, tá? Quanto é que é 48 dividido por 12? 4. 4. 4 vezes 12 dá 48. Para chegar a 48, falta nada. Então, aqui a resposta é o 4. E quanto é que eu acrescentei ao 191, que deu 250? Então, eu tenho que fazer 250 menos 191. Então, Deu vou pedir... 59. Isso aí. Deu Aqui eu... 59. É mais, filha. É mais. Ele era mais, mas agora, para mim poder achar a resposta, eu tenho que fazer subtração. Ó. É o 59 que eu acrescento ao 191, que ele vira 250. E na letra C? 373. 3. Tá, isso aí, eu tenho que fazer a adição, né, de 250 Sim. mais 123. E dá 373. Isso. E... Deixa eu tirar essa. Na letra D? 180 dividido por 15. Não, eu tenho que fazer 15 vezes 12. Ah, foi o 180, isso aí. Ó, primeiro eu vou multiplicar pelo 2, que é a unidade, que aí vai dar 30. Agora eu vou multiplicar o 1, que é a dezena. Então, se ele é a dezena, eu coloco 0 na unidade. Como é por 1, né, gente? É só a gente repetir. Então, dá 180. Ó, essa aula corresponde à primeira aula de segunda-feira e mais um pouco da segunda aula, porque nós terminamos de corrigir essa folhinha na segunda aula. Porque a primeira aula foi muito curtinha, acho que ela só teve 20 minutos, tá? Então, eu vou continuar falando do que eu falei na segunda aula com os alunos. E quando eu for repor a segunda aula, ela vai ser uma aula mais curta ainda, só mesmo para finalizar. Se eu não conseguir finalizar tudo nessa aula de hoje. Então, isso aqui, ó, alguém tira um print. Tiraram um print com a resposta, caso vocês Ô, não... tia, eu já tirei meu print. Isso, ó. Tira um print, quem sabe colocar no grupo de vocês, coloca no grupo de vocês, ou então, depois que vocês receberem a folhinha, ou copia, ou pega na coordenação e responde tudinho, que já é uma revisão aí para a prova. Professor, Oi, pode falar. eu não sei se você já percebeu, mas a maioria das contas, todas as contas que tipo, eu já aprendi que a conta reversa é sempre uma conta diminuindo. E a conta que a gente aprende é uma conta sempre aumentando. Isso aí. Ó, também na segunda-feira, na segunda aula, nós falamos sobre as expressões numéricas, envolvendo agora potenciação e radiciação. O que vai acontecer se está envolvendo potenciação e radiciação? Elas passam a serem feitas primeiro. Então, o primeiro passo agora é nós fazermos sempre todas as potências e todas as radiciações. Aí, depois, nós vamos para as multiplicações e divisões. E sempre na ordem que aparece, mas da esquerda para a direita. E o terceiro passo, nós vamos para adição e subtrações, na ordem que aparece, da esquerda para a direita. Aí tem aquela observaçãozinha ali, lembre-se, né? Porque nós não podemos esquecer dos parênteses. Ó,
Lembre-se que quando na expressão aparecem parênteses, colchetes ou chaves, resolve-se inicialmente as operações contidas nos parênteses. Depois, as expressões contidas, como é que apareceu uma imagem aqui na frente? Contidas no colchetes No e ricochete e depois nas chaves. E depois chaves. Aí depois nada. Não cai radiciação na prova não, tá, gente? Radiciação não cai. Embora nós fechamos o capítulo 3 todo, o capítulo 3 não está todo na prova. Por quê? Tá? Eu achei que não ia dar tempo da gente fechar tudo, então não estou cobrando ele todo na prova, não. Só cobro só até potenciação, tá? Então, o aluno que ele não assistiu à primeira aula na segunda-feira, ele não ficou prejudicado, porque tudo que foi visto na segunda-feira está sendo revisto hoje de novo, tá? Nós vimos até aqui e ficou para casa o aluno fechar o capítulo, que é fazer esses aqui, ó, que será corrigido na segunda-feira. Então, vamos dar início a fazer aqui as expressões, tá? Acho que nós não finalizarmos, porque a aula encerrou, o aluno vai terminar, e na segunda-feira, em aula, nós iremos corrigir, ó, o Explore Seus Conhecimentos, que ficou todo para casa. Então, vamos lá, ó, página 57. Quem assistiu a aula já está com isso daí já completo. Ó, calcule o valor raiz quadrada de 1 mais raiz quadrada de 9 mais raiz quadrada de 47 mais raiz quadrada de 81 e mais raiz quadrada de 121 e mais isso aqui, ó, que a gente aprendeu ainda há pouco, ó, que tem que fazer de dentro, ó, para fora. Qual é a raiz quadrada de 1? Qual o número que multiplicado por 1 dá 1? 1. Qual é a raiz quadrada de 9? 3. Qual é a raiz quadrada de 49? 7. Qual é a raiz quadrada de 81? 9. Qual é a raiz quadrada de 121? 11. E aqui, professor, o que eu tenho que fazer? Somar primeiro. Qual é a raiz quadrada de 25? Ó, transformar num número só. Qual é a raiz quadrada de 25? 5. 5. E somando tudo, ó, nesse caso aqui é uma expressão, mas observe que é só adição. Então, como é só parcela, a gente pode somar tudo de uma vez só. Quanto é que dá? Tia, vai ser igual. 38. Dá 38. 38, Não, vamos vai ver. dar 36. 10, 20, 36. Ô tio, acabei o capítulo 3 do Suplementar Fininho, aquele livro fininho, tá? Isso aí, Pietro. Tá de parabéns, hein? Não podemos esquecer que na segunda-feira, tá? Eu vou dar vista no suplementar. Gente, não tem muitos alunos, agora tem poucos. Tem alunos que não apresentaram nenhum 1 e nem o 2. Na segunda-feira. E detalhe, na segunda-feira, né? Não sei se vocês têm que levar o suplementar. Eu pedi para ver ontem, e ontem o suplementar tinha que estar na mochila, porque vocês têm aula de suplementar na quinta-feira, e tem aluno que não estava levando. Então, tem que levar na segunda-feira, que eu vou dar vista. Ó, nós vamos começar a fazer as expressões. Ó. Tia, só para você perceber, eu já fiz o capítulo 3 antes de você pedir para fazer o capítulo 3. Isso aí, ó. Vamos, ó. Aí, ontem, eu não fiz essa atividade porque já estava pronta. Tá. Ó, vamos lá. Aqui nós temos parênteses, temos radiciação. Então, a primeira coisa a ser feita é a radiciação. Lembre-se disso. Isso aí, tem que estar o 1, o 2 e o 3 pronto. Ó, copia o 2,
abre o parêntese. Qual é a raiz quadrada de 1? Acabamos de ver aqui em cima, ó. É 1. Ó, qual é a raiz quadrada de 16? 4. 4. Agora, repete o 2 de novo. Você, 1 vezes 5. Nem precisa mais de parênteses, dá para fazer direto, né? 5 menos 4. 1. Quanto é que é 2 vezes 1? 2. Isso aí. O segredo para resolver as expressões e não errar é fazer ela com calma, tá? Então, ó, a aula vai se encerrar, o aluno vai terminar o capítulo, as atividades. Se ele tiver dúvida, ele vai falar em sala de aula, tá? Professor, Vai perguntar. é só um Não. tempo? Só tem um tempo? Hoje só, Pedro. Raiz, mas você Tia, assistiu a você aula não vai passar segunda, nenhum Pedro. trabalho de casa? Ah, tio, eu cheguei atrasado porque demoraram a me mandar o ID e minha mãe não conseguiu. Ah, tá. O trabalho de casa é Tia, mas essa finalizar. página eu já fiz tudo, Isso já. aí. Essa Nós página eu já fizemos fiz. segunda, Pedro. Ó, raiz quadrada de 25 é 5. Raiz quadrada de 9. A aula vai se encerrar. Não esqueça de finalizar o capítulo. Raiz quadrada de 9 é 3. Tem que fazer a potência. 8 vezes 8. O potência não sei não. Ó, Potência não sei não. sabe sim que você estava fazendo ontem em aula, Pedro. Tem que só praticar um pouco mais, Pedro. Como é que Ó, eu tô fazendo aula? nós fizemos sim no Tia, quadro, mas Pedro. Ô, tia, mas Não, tia, como eu não lembro, assim não. terminar o capítulo? Eu passei na última.